Mais um Pod Pós, o podcast da Dalmas, e hoje nós estamos aqui entrevistando mais uma pessoa que dispensa comentários. Professor Murilo, por favor, fale para nós do seu currículo. Eu sempre peço os Eita, convidados para falarem, porque eu fico mais à vontade. muito bem. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Toda a equipe da Dalmas por ter possibilitado que eu estivesse aqui hoje com Leonel, esse querido, né? Bom, vamos lá. Eu sou psicólogo, graduado aqui pela PUC Goiás, com mestrado em psicologia pela Universidade Federal de Goiás, doutorado em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília e dei algumas andadas aí mundo afora aí nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, em algumas universidades estudando um pouquinho tanto psicologia quanto alguns outros temas gerais de ciências humanas, ciências sociais. Então, assim, para fazer uma formação bem no que o pessoal dos Estados Unidos chama de liberal arts, né? Então, uma formação que vai trabalhar de forma interdisciplinar em algumas áreas do conhecimento, tanto em sociologia, direito, antropologia, filosofia. Então, eu tenho um trânsito aí em algumas dessas áreas e deu essa possibilidade de dialogar com outros campos do conhecimento que não apenas a psicologia. E aí, nessa andada aí pelo mundo, você percebeu uma diferença, às vezes, do ponto de vista ou de transtornos, ou da própria questão social da psicologia, ou do papel do psicólogo, em outros países com relação ao Brasil? Pergunta interessante. Cada país tem a sua particularidade, justamente porque um dos temas que eu mais gosto de estudar é o que a gente chama de psicologia cultural, que é justamente essas diferenças culturais. Então, quando eu estava na minha graduação ainda, lá por 2012, 13, né? Já faz tempo, mais de 10 anos, né? Tô ficando velho. Eu fui estudar a diferença do contexto de divórcio na América Latina. Porque nós temos uma América Latina de colonização espanhola e uma América Latina de colonização portuguesa, no caso Brasil, né? Hum. Então, nessa época eu fui fazer um semestre no Chile e fui estudando um pouco dessas diferenças de constituição. Eu diria que há uma diferença no que a gente chama de transtornos usualmente, né? Até porque um dos meus campos de estudo é psicopatologia, mas não só dos transtornos, digo na constituição da forma como essas pessoas pensam, na forma como as pessoas se comunicam, na forma como elas se comportam umas com as outras. Então, por exemplo, o Chile, ele é um país que geograficamente ele é hermético, ele é fechado. No norte você tem o deserto do Atacama, no sul você vai ter ali a Antártida, você tem toda a Cordilheira dos Andes a leste e a oeste o Oceano Pacífico. Então ele é como se fosse uma caixa. É muito interessante, apesar dele ser bem comprido, vamos assim dizer, né? Mas você tem um país que é fechado geograficamente, mas que, do ponto de vista emocional, eu percebi que a gente tem um fechamento também emocional, diferentemente dos nossos amigos do Brasil, né? Dos nossos amigos brasileiros. Né? Então, interessantemente, na história do Chile, foi um país que no século XIX, se eu não me engano, esteve em guerra com Argentina, Peru e Bolívia. Então, até hoje você tem um clima um pouco beligerante entre aqueles povos ali, né? Então, o chileno ele costuma ser um pouquinho mais brigão do que o brasileiro, de um ponto de vista emocional, vamos assim dizer. Até o divórcio ele foi proibido no Chile, ele foi permitido há pouco tempo atrás, né? Ele era proibido durante muito tempo. Então você tinha um clima ali de famílias quando estavam se separando com muito mais briga, com muito mais confusão do que aqui no Brasil, né? Agora, em outras realidades, por exemplo, no Brasil é muito comum, não apenas no Brasil, mas em países latino-americanos, ah, que você tem uma prevalência maior de transtornos de ansiedade ou às vezes de transtornos depressivos. Por exemplo, nos Estados Unidos isso não é tão forte como no Brasil. Então, no Brasil você tem muito mais gente ansiosa, muito mais gente depressiva. E nos Estados Unidos você tem muito mais estresse pós-traumático. Justamente porque é um país que se envolveu em muitas guerras nos últimos anos. Você tem guerra do Vietnã, enfim, guerra do Iraque, Afeganistão, várias guerras. Né? E tem a questão do terrorismo lá também, né? Também a questão do terrorismo. Então, interessantemente, nos Estados Unidos, eles têm um departamento, né, que é o Veteran Affairs, né? O meu inglês está horrível hoje, mas enfim,
que é um departamento do governo só para cuidar dos veteranos de guerra. E uma parte muito importante é a parte da psicologia. Então é um campo de trabalho e de estudos muito grande nos Estados Unidos, que é o cuidado com os veteranos de guerra. E tem-se muito estudo na área de estresse pós-traumático, justamente vinculado a essas questões dos veteranos de guerra, as pessoas que passaram por essas situações de violência mais específica nesse sentido. Então, entre aspas, o que está mais na moda, entre aspas, moda, né, nos Estados Unidos, que eu percebo, posso estar totalmente errado, mas é uma percepção pessoal, que é essa preocupação com os estresse, transtorno de estresse pós-traumático, enquanto no Brasil a gente tem uma preocupação muito mais com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. A minha hipótese é que a gente tem uma dificuldade econômica na América Latina muito maior do que na América anglo-saxã, vamos assim dizer, nos Estados Unidos e Canadá. Então, um país que as pessoas têm uma preocupação muito menor com a estrutura de vida, muito menor com o dinheiro do que, por exemplo, a gente tem. Então, aqui a gente anda muito mais preocupado no que a gente vai comer, no que a gente vai vestir, em como a gente vai pagar um boleto, uma conta, sendo que essas preocupações, obviamente, elas também existem para algumas famílias nos Estados Unidos, mas talvez não com a magnitude, com o tamanho que existe no Brasil e em outros países latinos, Com né? um cidadão médio, né? Como Exatamente. se E é diz. interessante mesmo a postura, a diferença. Então, em uma das minhas idas para os Estados Unidos, eu estava passando por uma das ruas ali de uma cidadezinha perto de Boston, e a gente passava, olhava ali nas ruas e o pessoal colocava televisões, assim, aquelas, isso há, sei lá quantos anos atrás, 5, 6 anos atrás. Televisão, assim, você olhava perfeita, não tinha nenhuma aparência de estar estragado, não tinha nada. Tava lá na rua para quem quisesse carregar. Então, por quê? É muito comum que lá uma coisa às vezes quebra, ou às vezes sai de moda, lança uma nova, o pessoal vai e compra outra, compra uma nova. Aqui no Brasil não, no Brasil a gente tem que pegar um clipe, cola, cola branca e, sei lá, um barbante e se virar à la MacGyver, né? Então a gente precisa aprender a fazer a vulga adaptação criativa, ou famosa gambiarra, né? Então, com base nisso, o brasileiro ele acaba, por suas limitações, às vezes até econômicas, estruturais, desenvolvendo uma criatividade para resolver problemas, às vezes até maior do que muitas pessoas em outros países, de outros contextos que não têm essa limitação. Por isso que eu até sempre falo para os meus alunos que o pesquisador brasileiro, quando ele vai para fora, ele é muito bem visto no exterior, porque ele costuma ter uma capacidade de resolução de problemas, uma criatividade, uma resiliência muitas vezes maior. E isso é uma questão cultural nossa. A gente desenvolveu, entre aspas, o jeitinho brasileiro, que sobre um ponto de vista tem um aspecto negativo, mas tem um aspecto positivo da criatividade, da inovação, de você conseguir resolver problemas e encontrar oportunidades onde outras pessoas não conseguem encontrar. Então há uma diferença sim na constituição dos comportamentos, diria que tanto no aspecto do comportamento geral, quanto no aspecto dos relacionamentos e também naquilo que a gente vai conhecer como as psicopatologias. Então existe prevalência em diferentes contextos, em diferentes culturas.